Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. E o gomo do fruto que vamos trabalhar hoje é a fé, ou fidelidade, que no contexto aqui seria melhor traduzido por fidelidade. Gálatas 5, versículo 22, a parte G do versículo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é fé, fidelidade. Amém. Pode ocupar o assento. Fé, aqui no caso, é a palavra grega pistis, que significa fidelidade, lealdade, que é ser reto, manter a sua palavra, ser sincero, honesto e dedicado. Isso é uma pessoa leal. Também significa confiabilidade, que é alguém confiável, alguém que traz segurança. Fidedignidade, que é ser uma pessoa verdadeira, genuína, autêntica. É o estado de ser uma pessoa em que se pode depositar total confiança. Caracteriza-se por lealdade constante e inabalável, compromisso com a fidelidade, sinceridade e honestidade. Então essa é a definição aí desse fruto do Espírito. Antes de trabalharmos propriamente dito no fruto, fidelidade, ou no caso como aqui foi traduzida a fé, é necessário nós falarmos aqui que existe pelo menos 4 aspectos da fé. A fé é uma, mas ela tem alguns aspectos, e vamos falar rapidamente aqui de alguns aspectos, no caso 4. Primeiro, existe a fé natural. A fé natural é inerente ao raciocínio humano. Esta fé aqui pode ser vista em Tomé, no caso, no sentido de que, João 20, 25, ele falou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não tocar nas suas mãos, no lugar onde foi perfurado, e não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, uma fé natural, ou seja, eu só acredito se eu ver. E esta fé você pode ver, por exemplo, todo mundo já nasce com ela, e seria muito chato viver aqui na Terra sem essa fé natural. Por exemplo, você vai pegar uma condução, um ônibus, você entra naquele ônibus, você acredita que o motorista que está ali é capacitado para dirigir, você acredita que aquele ônibus vai chegar ao seu destino final, isso é fé natural. Então, esse aí é o básico realmente. Agora tem aquela fé que pode ser chamada fé comum. Por que é comum? Porque é acessível a todas as pessoas. Que Paulo fala sobre isso a Tito 1,4, né? Fé comum. Ou também pode ser dita essa fé salvífica. Que é a fé salvífica? A fé que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, mas por meio da fé. Então a fé toma posse da salvação. Não vem das nossas obras, né? Paulo fala sobre isso. E esta fé, de onde se origina ela? Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então você ouve a palavra, e a palavra vai gerar a fé. E por sua vez, essa fé vai te levar a crer em Deus, a crer na palavra de Deus, a crer nos ensinamentos do Senhor e viver a salvação para você e para a tua família, como diz em Atos 16, 31. E também tem um terceiro aspecto da fé, que é a fé como dom do Espírito Santo. Nós vemos em 1 Coríntios 12, quando fala da lista dos dons, mas cito também em 1 Coríntios 13, 2, que Paulo diz assim: a fé de tal maneira que transporta os montes. O que é uma fé que transporta os montes? É a fé sobrenatural que nos leva a viver o extraordinário. Então, por meio do dom da fé, pessoas podem ser curadas, pessoas podem viver um milagre, e como Jesus fez ali, multiplicou os pães e peixes, pela fé, quando ele deu graças e ali mandou todo mundo sentar, que todo mundo ia comer, isso ele operou aquele milagre da multiplicação pelo dom da fé, ok? E agora, propriamente dito, nós vamos falar do quarto aspecto da fé, que é o que nos interessa nesta noite, no caso, que é a fé fidelidade, que é o fruto espiritual, o glorioso fruto do Espírito Santo.
A fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Isso é importante, eu vou repetir. A fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Em um mundo como este que vivemos, marcado pela infidelidade nos relacionamentos, hoje você vê que está um índice muito alto de divórcio, separação. Costuma-se dizer, hoje em dia, a pessoa não espera nem pegar aquele, tira as fotos, não espera nem chegar as fotografias, a hora que vai ver, não dá nem tempo para sentar junto para ver a fotografia do casamento, porque já se separou. E esse problema é um problema muito agravante, porque o índice de divórcios está aumentando não só no mundo, está aumentando no meio cristão. Então você vê que a infidelidade é algo terrível. Nós vemos também nos relacionamentos familiares. Veja, você vê pai abandonando família, mãe abandonando filho. Quando que você vê? Era coisa rara você ver uma mãe abandonando filhos. Era uma coisa raríssima, rara, desde os tempos antigos. Claro que sempre existiu, por causa do pecado. Mas você vê uma mãe abandonando um filho, isso era raro. Hoje é coisa normal. Larga, abandona por nada. Isso é infidelidade. Nós vemos infidelidade também neste mundo, infidelidade nos negócios. Você vê patrões sendo infiéis aos seus funcionários, funcionários sendo infiel à sua empresa. Você pode ver isso, é antigo, é milenário isso. Lembra quando Jacó trabalhou para o seu tio, o Labão? Ele mudou o salário dele 10 vezes. Todo o problema que dava na empresa, lá nos negócios dos animais, era descontado de Jacó, tudo era culpa dele. Veja, isso é um problema milenar. Nós vemos também infidelidade na religião. Na religião, no caso, você vê as pessoas não estão mais honrando a palavra, sendo fiel ao evangelho genuíno de Deus. Cada dia surge uma nova religião, uma nova visão da fé, mas a palavra de Deus é imutável, ela continua a mesma. Por isso que Paulo falou, se alguém apresentar outro evangelho aí, esse aí é maldito, é anátema. Mas há essa infidelidade. Outra área de infidelidade, na política, nem se fala. A pessoa assume o poder no meio da mentira, fala que vai fazer e não faz. Dar a palavra que vai realizar as obras, vai fazer, vai melhorar, e na verdade ele já faz na intenção, é deliberado. Ele já faz ali, já dá o seu posicionamento, dizendo que vai fazer, mas já sabendo no seu coração que ele não vai fazer absolutamente nada do que ele falou. E em geral, nós vemos a infidelidade na vida de cada indivíduo. O crente, por sua vez, o crente regenerado, no fruto do Espírito, refletindo o caráter de Jesus Cristo, ele brilha como um astro em meio a uma geração infiel e corrompida. Então, quando você vê o crente refletindo o caráter de Cristo através do fruto do Espírito e da fidelidade, você vê a luz da glória de Deus brilhando neste mundo. Isso que eu estou falando está em Filipenses 2,15, tá? Brilhando como um astro no mundo. A fidelidade como fruto do Espírito é caracterizada por fidelidade, confiança em Deus, lealdade, constância e integridade. Vemos todas essas características no Salmo 101, do verso 2 a 8. É aqui que vai estar, é dentro desse texto que nós vamos extrair o ensinamento hoje sobre este maravilhoso fruto da fidelidade. Então, aqui nesse texto que eu citei, você vai ver as características de uma pessoa que é fiel, do fruto, né, da fidelidade. Pois bem, o verso 2, olha só o que diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Olha só que coisa linda. Andar no caminho reto, ou da perfeição, é característica do fruto do Espírito. No caso, é a característica da fidelidade, de uma pessoa que é fiel. Por exemplo, Enoque, ele andou com Deus. E de que forma que ele andou com Deus? Pela fé. Você vê isso em Gênesis 5, 24. E ele, Enoque, andou com Deus. E Hebreus, citando esse texto, 11, 5, ele diz: e ninguém mais viu Enoque, porque Deus o tomara para si, porquanto alcançou testemunho de que agradou a Deus pela fé. Então veja só, repito, a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Por que Enoque viveu uma fidelidade? Porque pela fé ele andou com Deus.
ele teve uma vida correta, uma vida reta, uma vida justa diante do Senhor. Por exemplo, ele andou retamente com Deus, ou seja, vivendo para fazer a vontade de Deus. E como eu faço a vontade de Deus? Obedecendo-lhe os seus mandamentos. Tudo aquilo que Deus me ordena para fazer é a vontade revelada de Deus para a minha vida. E quando eu faço isso pela fé em Cristo Jesus, hoje para nós, pela fé em Cristo, eu estou agradando a Deus. Então a fidelidade agrada a Deus. Por exemplo, o Senhor falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito aqui? Tem a ideia de ser reto, andar na retidão, tá certo? Em Gênesis 17:1 está escrito isso. Em uma época em que toda a terra estava corrompida, o texto também enfatiza: Noé andava com Deus e ele era justo e reto. Gênesis 6:9. Agora imagina, em um mundo cheio de perversidade, cheio de corrupção, a Bíblia diz: a terra se encheu de violência, estava cheia de perversidade, mas Noé, naquele mundo escuro, estava lá, como um instrumento nas mãos de Deus, como uma lâmpada de Deus na terra. E é por isso que até hoje a vida de Noé chama atenção, porque lá estava o fruto do Espírito Santo, em meio àquela geração torta e corrompida. Ok? Vamos lá, a parte B do versículo de número 2 aí diz, isso aqui é tremendo: andarei em minha casa, está dizendo Davi, andarei na minha casa, no meu lar, com um coração sincero. Oh meu Deus, a sinceridade ou integridade também é característica da fidelidade. Então a pessoa fiel, ela vai ser íntegra, ela vai ser sincera. Integridade é ser inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Acredita-se que a palavra sincero ou íntegro vem de uma questão antiga, que naquela época os mercadores, eles tinham os seus vasos de cerâmica. Aí, decorrido a sua viagem muito longa, um vaso poderia bater no outro e quebrava, porque as terras não eram pavimentadas como é hoje, um asfalto bonitinho, retinho, não é. Era todo ondulado, cheio de ali buraqueira e tudo mais. Então, corria-se o risco e quebrava. Aí o que acontece? Aquele vaso estava inteiro, perfeitamente, era íntegro. Mas para ele não perder a venda, para ele não perder o valor da venda daquele vaso, o que ele fazia? Colocava uma cera e maquiava aquele vaso, ok? Então ele diminuía, porque quando quebrava o vaso, você vai pagar o mesmo valor num vaso rachado, o mesmo valor de um vaso inteiro, você vai pagar? Se o vaso está rachado, ou seja, ele perdeu o quê? Ele diminuiu o seu valor, ou seja, perdeu a integridade. Então, eles faziam o quê? Para dar uma ideia de que ele não perdeu o valor, ele tinha o mesmo valor. Aí passavam a cera para disfarçar. Só que tinha pessoas que tinham entendimento, pegava aquele vaso e colocava na onde? No sol. Quando batia no sol, opa, isso aqui não está íntegro, está com cera, não é sincero. Escute, olha o que Davi está dizendo: andarei em minha casa com um coração íntegro, sincero. Aonde a sinceridade começa na vida de Davi? Em casa. A integridade do coração começa na onde? Em casa. Agora você entende que Davi foi ungido dentro de casa? Isso aqui vocês já ouviram em alguma ministração. Existem pessoas que fora ele é uma benção, mas dentro de casa ele é um demônio. Eu estou falando de Saul, eu estou falando com base bíblica, porque ele dentro de casa pensa num homem difícil, ficava jogando lança nas pessoas, olha, ele fazia umas atrocidades tremendas. E você nunca vai ver uma menção de que Saul foi ungido dentro da casa dele. Agora Davi, ele recebeu 3 unções. A primeira foi aonde? Dentro de casa. Só depois que ele foi reconhecido dentro de casa como um homem íntegro, é que ele foi ungido depois no meio da sua tribo, que fala do lugar da sua congregação onde você serve. E depois ele foi ungido por todo Israel, aí reconhecimento vasto
Isso aqui dá até uma mensagem boa para obreiros. Mas olha só que coisa fantástica isso aqui. Foi por isso que Jesus falou para o gadareno, que ele libertou. O que Jesus falou para ele? Vai para a tua casa e para os teus. Marcos 5,19. Aquele homem, irmão, imagine só quanta dor de cabeça ele não deu dentro daquela casa. E aí ele saiu, olha, fez uma desgraça toda, ninguém dava conta daquele homem. E aí Jesus pegou e falou, olha, e ele queria seguir Jesus. Ele falou, como que você vai me seguir, sendo que a tua casa está toda arrebentada? Vai lá e conserta as coisas primeiro dentro da tua casa. A tua família tem que dar testemunho que você é. Porque eu vou dizer, tem pessoas que muitas vezes, agora pega aqui nós, né, que somos os ministros do altar, tem pessoa que às vezes está louvando, aí a pessoa que é membro da casa dele fala, ele está louvando lá, mas ele até prega bonito, mas dentro de casa eu não vejo essa fidelidade não, fica um mau testemunho tremendo. É por isso que tem pessoa que não tem força de falar quando certas pessoas estão presentes, porque a pessoa sabe o que ele é dentro de casa. A palavra hoje é forte, né? Não tem como fugir. Olha só que coisa linda. A própria mulher de Jó testemunhou a sinceridade dele. Jó 2,9. Até quando vai reter a tua sinceridade? Ela confessou. Veja, ela sabe que ele é fiel. Só que ela era fiel na casa? A dificuldade serviu para revelar quem era fiel no lar de Jó. Veja, isso aqui é forte. Olha só para você ter uma ideia. Jó, ele era fiel a Deus, pois a Bíblia diz no capítulo 1, verso 1, que ele era reto e se desviava do mal. Ele era fiel à sua esposa. Jó 31:1, que diz, fiz concerto com os meus olhos, como fixaria numa virgem? Uma mulher bonita e, entende, atrativa. Ele falou, como que eu vou fazer isso? Fiz um concerto com meus olhos. Ele era fiel à esposa, irmão, glória a Deus. Ele era fiel aos seus filhos. A Bíblia diz, capítulo 1, verso 5, ele vivia intercedendo pelos seus filhos, sacrificando pelos seus filhos. Outra coisa, ele era, de forma geral, né? Ele era fiel ao próximo. Ele era um patrão honesto, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Isso está no capítulo 31, do 13 ao 19. Agora você perceba, quando perdão, até eu ia falar o chicote estralou, assim, é um vocabulário feio, né? Uma gíria isso aí. Mas quando o calo apertou, melhor, ditado popular. Quando o calo apertou, veja, só se manifestou o que estava dentro do coração de cada um. Entende? A mulher de Jó era fiel? Não era fiel, porque quando a dificuldade apertou, aflorou o que estava dentro do coração dela. Agora veja Jó, quando o calo apertou na vida dele, o que aconteceu com ele. Mais para frente eu vou voltar a falar desse personagem fantástico da palavra de Deus, que é um homem realmente tremendo em Deus, né? Veja só, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, nossa conduta é determinada pelo que está no coração. Eu vou repetir isso aqui. Nossa conduta é determinada pelo que está no nosso coração. A infidelidade é a consumação do que está no coração. Eu vou repetir isso aqui também. A infidelidade é a consumação do que está já dentro do coração. E quem disse isso foi Jesus. Mateus 5:28. Qualquer que atentar, colocar os olhos numa mulher para cobiçar, olha só o que ele diz, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse advérbio grego já, aqui que é traduzido por já, é ede, que indica uma ação que já começou e que está acontecendo no presente. Olha só que Jesus está revelando, ou seja, a pessoa não cobiçou é porque olhou, mas porque o adultério já estava no coração, e ela só estava procurando consumar a obra, isto é, fazer o que já estava no coração. Então, quando Jesus diz,
a pessoa que olhar e cobiçar aquela mulher, o que ele diz? Ele está dizendo, essa pessoa não se tornou cobiçosa, não adulterou porque ela olhou, mas é porque já havia no coração, ela só não teve uma oportunidade de fazer, mas já estava lá. É isso que Jesus está ensinando, a infidelidade não está do lado externo, a infidelidade está no lado interno. Por isso que tem coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida para colocar para cima toda a sujeira, e Ele poder tratar e nos limpar de dentro para fora. É aí que entra o fruto do Espírito, ok? Agora, olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Judas não se tornou infiel quando traiu Jesus. Ele não se tornou infiel ali naquela consumação, porque a infidelidade já estava no coração dele. Ele era infiel. Isso ficou evidente em que momento? No momento do unguento que Maria chegou, quebrou o vaso, unguento perfumado. Ele falou, isso valia 300 dinheiros, quase um ano de salário de um trabalhador. Por que fez esse desperdício? Por que não entregou isso para os pobres? Aí João, ele não falou isso pelo cuidado que tinha com os pobres, é que ele tinha o cuidado da bolsa, ele que manuseava o dinheiro, e ele falou isso porque era ladrão. E aí olha só o que diz, esse texto também fala em Mateus 26, do 6 ao 16, quando ele acabou de sair daquele episódio ali do unguento perfumado, o que ele fez? Ele sai dali e vai fazer o quê? Vai vender Jesus por 30 moedas de prata. E o texto diz lá no versículo 16, buscava oportunidade para entregá-lo. Veja, o Judas ele já era infiel, e por que não fez antes? Porque ele estava procurando uma ocasião oportuna. Então às vezes tem pessoas que estão lá caminhando e não tratou isso, não deixou o Espírito Santo expurgar, tirar do coração a infidelidade. É infiel nos negócios, é infiel naquilo que trabalha, é infiel naquilo que faz, e ele vai empurrando aquilo com a barriga, entende? É cristão, está na presença de Deus, mas ainda o fruto não se manifestou, e ele precisa de um trabalhar do Espírito Santo. Porque quando o Senhor chamou a Judas, veja, o Senhor chamou ele como chamou os outros. Os outros, Pedro também não foi infiel? Claro que foi, ele negou o Senhor. Mas Jesus não trouxe à tona e Pedro deixou Jesus limpar aquilo que estava no coração? O problema é que tem gente que quer continuar escondendo a infidelidade do coração. Mas se você, Deus está trazendo à tona tudo aqui, aquilo que estava no oceano profundo do nosso coração, Jesus está trazendo para a beira da praia. As ondas da palavra de Deus estão trazendo toda a sujeira. Eita! Deixa eu trabalhar. Amém, Espírito Santo. Começa em mim, Senhor, essa obra. Veja, verso 4. Meu Deus. Verso 4. Ele diz assim, um coração perverso se apartará de mim. Olha o que Deus está dizendo. Um coração perverso se apartará de mim. Confiar e permanecer na presença de Deus são características da fidelidade. Existem pessoas que se desviam do Senhor e colocam a culpa em tudo e em todos, mas nunca reconhecem a própria infidelidade do coração. Eu desviei porque o irmão falou mal de mim. Eu parei de ir na igreja porque as pessoas não vão muito com a minha cara. Eu desviei por causa do levante. Passa um verniz nessa cara de pau sua. Nunca assume. A pessoa sempre fica procurando um culpado. É esse, mas nunca reconhece que a infidelidade já está lá dentro daquele coração. E olha só, veja que coisa tremenda isso aqui. Jesus está dizendo na sua palavra, o seu Deus está dizendo na sua palavra, a perversidade aqui faz parte da infidelidade, ok? É essas pessoas que vão estar longe de Deus, vão se desviar de Deus. Então, desviei, por quê? Porque, entende, seu coração se rebelou, você foi perverso. Você não pode culpar ninguém, porque nenhum homem tem o poder de te tirar da presença de Deus. Pode te tirar de lugares, de ambientes, de denominações, mas tirar da presença de Deus, jamais. Jamais, meu amado. Isso aí não existe não. Sair por causa de fulano de tal. Então você nunca foi firmado em Deus.
Jamais fostes firmado no Senhor. Olha o que está escrito, meu Deus, em relação às festividades cultuais ali em Israel. Deus disse, Êxodo 23:17, olha o que Deus disse: todos, sem exceção, aparecerão diante do Senhor. E Deus fala, e ninguém compareça do quê? De mãos vazias. Agora escute isso aqui, a palavra aparecerão ali é a palavra raá em hebraico, que significa, presta atenção, examinar, apresentar-se, estar visível. E o que tem a ver com examinar? É porque as pessoas não podiam comparecer de mãos vazias, porque a oferta que levavam avaliava o estado do coração deles. Então veja, por que Deus falou, quando vocês virem nas festividades, vocês virem aqui nos cultos, vocês não venham de mão vazia, porque a oferta que eles traziam denotavam o quê? Porque o sacerdote avaliava o animal, a oferta era avaliada, a oferta do culto era avaliada, e aí ele olhava. Agora você entende Gênesis capítulo 4, que Deus, por que Deus recebeu de Abel e não de Caim? Porque a oferta é avaliada. E aí o Senhor olhou o coração de Abel e falou, eu te aceito e aceito agora a sua oferta. Porque antes de Deus aceitar o que eu faço, Deus aceita quem eu sou primeiro. Outro exemplo, Malaquias 1:8 e 13, olha o que Deus disse: vocês trazem para mim os animais coxos, cego, o roubado, e vocês vêm trazer isso para mim, quer que eu aceite? Deus falou assim, nem o príncipe de vocês aceita um animal estragado como esse, e vocês querem que eu aceite isso? Deus falou, se for para ser assim, é melhor fechar as portas do templo. Olha, Deus falou isso, capítulo 1 de Malaquias. Então veja que coisa tremenda. Deus falou, venha, apareça até mim. Por quê? Porque Deus quer avaliar o meu culto, e o meu culto é avaliado pelo aquilo que eu trago diante da presença de Deus. Por isso que o culto nunca foi sobre receber, o culto sempre foi aquilo que eu entrego para Deus. Vamos lá, olha isso aí, que coisa interessante. No Antigo Testamento, quando um vassalo não levava o tributo ao rei, era porque tramava uma rebelião. Isso está escrito em 1 Reis 12, do 16 ao 18. O que acontece? Jeroboão colocou umas cargas pesadas lá, o Roboão. Aí o Jeroboão começou a liderar as 10 tribos, pegou e falou, nós não temos parte com a casa de Davi, falando da tribo de Judá, nós não temos parte com ele não. E aí o Roboão falou para o tributo, o homem do tribuno, ir lá recebeu os tributos que todos tinham que pagar. Quando veio, eles lascaram a pedra no homem, matou e falou, sai daqui. Por que eles não aceitaram levar o tributo para o rei? Porque o coração já estava determinado o quê? Se rebelar, se afastar. Agora você consegue entender o que acontece quando você decide em não mais comparecer diante do Senhor? Quando o seu coração já não tem mais prazer em cultuar a Deus, e onde você acaba fazendo aquela seletiva, se eu já fui hoje, não preciso ir amanhã, isso denota o quê? No coração. Não que você está de fato deliberadamente pensando, ok? Mas isso consequentemente irá acontecer. O seu coração está gradativamente se rebelando contra Deus. Porque a pessoa que não quer trazer, qual é o tributo que nós temos que trazer para Deus? Você não tem saúde não? Venha trazer esse tributo de louvor e gratidão pela saúde que Deus tem te dado. Deus não abriu as portas para você, não tem te sustentado, não tem te dado o salário, comer, o beber, o vestir? Venha trazer o tributo a Deus, Deus é digno do tributo. Você não quer tributar honra, glória e louvor a Deus por isso que Deus está te dando? Então quando eu não quero vir para a presença de Deus para tributar, por isso que diz a Bíblia, tributai a Deus, tem que pagar, meu filho, tributai a Deus a glória, a honra e o louvor. Lê lá o Salmo 29, você vai entender. Tem que tributar a Deus, tudo que eu tenho vem da mão do Rei, vem da mão do Senhor, vem da mão do Todo-Poderoso. Se eu tenho uma família abençoada, tem que tributar a Deus glória por isso. Se eu tenho um ministério bem sucedido, tem que tributar a Deus a glória devida. Aí não quero comparecer mais. Agora pega mesmo.
Não quero, hoje não vou me apresentar. Há uma rebelião nesse coração aí, meu amado. Esse coração está tramando se rebelar. Outra coisa que acontecia também, meu Deus, e apresentar-se ou não no culto ao Senhor demonstrava lealdade ou rebelião daqueles com potencial para a guerra. Alguns não queriam comparecer porque sabe que eles serão convocados para quê? Para a guerra. Tem gente que não quer se envolver na obra de Deus, não quer se envolver no reino de Deus, está se escondendo porque infidelidade no coração. Mas Deus está dizendo, se apresenta para mim hoje, aleluia! O que Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo, para a fim de você se agradar aquele que nos alistou para a guerra. Pastor, aceitei Jesus, o que vai ser da minha vida agora? Está listado para a guerra, meu filho. Agora é guerra. Antes você e eu éramos aliados do diabo, e agora nós fazemos guerra, aleluia. A vossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, se eu não me apresento ao Senhor, isso está mostrando que eu estou me rebelando como um soldado do exército de Deus. Eu falo, eu vou me apresentar para essa guerra coisa nenhuma não. Eu estou lutando pela minha causa, o reino de Deus, não, deixa que os obreiros lá, os irmãos, que se vira lá, deixa eu cuidar do meu reino. Oh, Jesus amado. Verso 5, vamos lá. Hoje eu estou indo mais dinâmico, não estou nem fazendo muitas aplicações, é bem hoje assim. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Caluniar e difamar alguém é falta de autenticidade, que é fidedignidade, é característica da fidelidade também, meu amado. Ok? Olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo, aquele que gosta de difamar o seu próximo, e é as ocultas, o bicho é sujo mesmo, ele fica só nos cantinhos, murmurando, reclamando. Deus está dizendo, você luta contra os meus fiéis na escondida, mas eu vou te destruir às claras, é o que o texto está dizendo, ok? Escute, eu estou seguindo o texto, isso aqui não é pregação de vingança, não tem nada a ver com isso, vocês sabem que não tem nada a ver. Vamos lá, olha só que coisa tremenda isso aqui. A Bíblia diz que caluniadores e difamadores procuravam achar ocasião contra Daniel, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa alguma. Daniel 6,4. No fim, a calúnia que levantaram acerca de Daniel, que ele era desobediente, que ele não honrava o rei, isso era uma calúnia tremenda. O que aconteceu com essa calúnia? Caiu por terra. E a calúnia caiu. E os caluniadores, o que aconteceu com eles? Porque para Daniel, que era fiel, Deus mandou o anjo e falou, pode fechar a boca do leão, porque esse leão não vai tocar o meu fiel, não vai tocar, ele não tem culpa disso, não vai tocar. Eita. Aí veio os caluniadores, o rei falou, agora vocês vão ter que passar pela mesma prova que o Daniel. Foram achados infiéis, porque Deus falou, agora esses aí, estou nem aí, pode comer à vontade. O texto diz, não chegaram nem no fundo do calabouço, no corredor. No corredorzinho que ele estava caminhando, os leões já veio e pum, já arrebentou. Agora escute, em 1 Reis 21... Nabote preferiu morrer do que ser infiel ao que Deus lhe entregou em suas mãos. O que Deus entregou na mão dele? A vinha. A vinha era uma herança de Deus para cada tribo. E aí o Acabe pegou e falou, olha, arrepiou aqui agora, hein? E agora veio Acabe e falou, me dá a tua vinha, eu vou pagar um preço maior por ela, ou me troca por uma melhor, ou ainda eu te dou uma ordem em lugar dessa. Ele falou, isso aqui é herança do meu pai, isso aqui é herança do meu Deus, eu não dou, não troco, não vendo. Tem gente querendo trocar uma família, achando que vai ter uma família melhor.
Tem gente querendo trocar um casamento, achando que vai achar um casamento melhor. Se o problema é a infidelidade do teu coração, tem gente procurando mudar disso, mudar daquilo. Ei, meu filho, atenta ao que o Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Não troque o que Deus lhe deu. Tem gente querendo trocar o ministério por uma aventura aí fora. Ó, Satanás, eu te dou mais prazer do que isso aí que você tem na igreja aí. Aonde que ele vai dar? Isso é mentira, isso é palavra de Acabe, isso é palavra de demônio. A vinha do meu Senhor é incomparável, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jezabel, a caluniadora, foi destruída, não foi? Mas o louvor a Deus pela fidelidade de Nabote permanece até hoje. Olha nós falando de Nabote aqui, da sua fidelidade. É por isso que está escrito em Apocalipse 2,13: Antipas, minha fiel testemunha, ele estava na região de Pérgamo, onde João diz que lá estava o trono de Satanás. Havia uma influência demoníaca terrível naquela região. Alguns acreditam que era o culto aos imperadores, era terrível a investida, mas Antipas manteve a fidelidade ao Senhor, não trocou a vida com Deus, não trocou a intimidade com Deus, não trocou a presença de Deus, não trocou a vinha por nada. Satanás oferece uma noitada, você está trocando a vinha? Que fidelidade é essa? Nabote bateu o pé e falou: ainda que tu me mate, mas a vinha não dou. Essa vinha aqui eu vou carregar ela, porque se o meu Deus é fiel, Ele é fiel, ok? Deus é fiel, e Ele requer o que de nós? Fidelidade. Louvado seja o seu santo e poderoso nome. Oh Jesus, verso 6, eita Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Agora eu vou dar aqui alguns exemplos práticos de fidelidade. Esse aqui, para mim, é um dos mais lindos da Bíblia. Ruth, ela foi fiel e leal. Ela foi fiel no pouco e no muito foi colocada. Por quê? Porque ela entrou nas terras de Boaz e o que ela pegava lá? As espigas dos restolhos que ficavam. Mas depois de algum tempo, o que ela se tornou? Dona. Vocês não estão aqui, não. Começou pegando só o que sobrava. Casou com o dono do negócio. O que levou pensa, o homem era rico. Ele não poderia. Quantas investidas você acha que ele tinha de mulheres querendo casar com ele? Mas ele escolheu quem? Uma fiel. Tem gente que fica olhando aí, cada um, mas tem gente que fica olhando aí primeiro para a beleza. Filho, olha, primeiro, isso não pode ser primeiro. É claro que você tem que escolher com quem você vai acordar todo dia, mas mas isso não é a prioridade. O que é a prioridade? Fidelidade no coração. Tem gente aí casando com o gatinho, tá tudo arranhado aí, cuidado. Olha lá. Esse é os famosos quebra-gelo, né? O tema hoje é forte, tem que dar esses quebra-gelo. Vamos lá. Então, a Bíblia diz em Lucas 16:10, o que está escrito? Quem é fiel no mínimo, será fiel no muito. Ela foi fiel no mínimo, catando ali a sobra, a respiga que ficava, o restolinho, ia lá honrando a sua sogra. E aí o que Deus fez na vida dela? Meu Deus, de uma catadora de restolho, virou a dona do empreendimento. Aleluia. Está vendo onde a fidelidade leva o crente? Está vendo só? Ela não foi só fiel, ela foi leal. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Irmão, morreu o esposo de Noemi, Elimeleque. Morreu os dois filhos, Malom e Quilion, que um era esposo de Ruth. A Noemi não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha nada, não tinha também ninguém. Ela saiu de Belém cheia,
Ela saiu de Belém. Como que ela está voltando? Amarga, arrasada, porque todo aquele que sai da direção de Deus vai ter que voltar pelo mesmo caminho, mas vai voltar quebrado. Mas ainda bem que ela foi humilde de voltar e recomeçar. E ela pegou e falou assim para Ruth, porque a órfã deu um beijinho e foi embora. E agora o que aconteceu? A Ruth, olha para cá, a Ruth, o texto diz que ela pega e diz, olha, porque ela ficou insistindo, Noemi falou, pode ir embora, eu não tenho mais filho, você vai esperar eu gerar filho, aqui eu já estou velha, já estou adiantada em idade, eu não tenho mais nada para te oferecer, ô Ruth. Olha o que a Ruth falou, aonde você for, eu for, aonde você pousar, eu pousarei, o meu Deus é o teu Deus, o teu povo é o meu povo. Ô irmão, que lealdade que é essa, irmão? Ô Jesus amado, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque quando aquela mulher não tinha nada, olha, não tinha mais nada, nem familiar não tinha mais, mas estava lá a Ruth. Vocês sabem que eu não fico fazendo isso, mas só quando Deus me orienta. Diga para esta pessoa, não precisa olhar, mas diga para ela, este momento difícil não define quem você é. Aleluia. Você é maior que esta dor, você é maior que esta luta. Hoje você pode estar de luto, chorando e se lamentando, mas Deus ainda vira cativeiros. Outro exemplo de fidelidade, Jó. Esse aqui eu não poderia deixar de falar. Essa é uma das marcas principais na vida desse patriarca. Por que Jó ele foi fiel? Porque a Bíblia diz que em tudo aquilo que ele passou, as dificuldades que ele passou, ele não atribuiu a Deus falta alguma e permaneceu firme e constante na fé. E o texto diz que no meio das percas ele se prostrou e adorou. E o texto diz, e não atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, o meu Deus é fiel, mas eu também sou fiel ao meu Deus. Fidelidade é confiança, meu bem. Confiança. Agora diga para mim, ele entendia alguma coisa do que estava acontecendo na vida dele? Não entendia, foi a nada, e foi meses sem entender, foi a nada. Mas ele chega e diz, eu creio que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Eu entendo que isso aqui, eu já falei também algum tempo atrás, e eu volto a reforçar, isso aqui é muito poderoso, gente. Em 1 Timóteo 3,9, a Bíblia diz, guardando o mistério da fé em uma consciência pura, limpa. Então veja, por que Jó foi firme e constante? Porque a consciência estava limpa, pura, não tinha nada que contaminava. Porque quando você sabe que você pecou, você sabe que errou e você não confessa, a sua consciência vai ficar te batendo. Entende? Ela vai ficar batendo em você dia e noite, até que você confesse e alcance misericórdia. Ah, isso aí que você fez, ó, está desaprovado. E aí, às vezes, a pessoa fica querendo brigar com a consciência. Não, mas eu fiz isso por causa disso, eu falei isso por causa daquilo, eu peguei por causa... E ele fica tentando negociar. Irmão, isso é uma luta terrível. E aí a consciência vai batendo. E a pessoa não consegue viver em paz. E ele fica assustado, porque a qualquer momento pode algo ruim acontecer na vida dele. Porque ele sabe, a consciência está dizendo isso para ele. Foi por isso que Adão se escondeu, ok? Só que agora, veja por que ele foi firme e constante. No meio de todas as lutas e provas que ele estava passando. Acusações infundadas dos seus amigos, entre aspas, né? Porque ter amigo daquele, imagina inimigo. E descendo a lenha nele, confessa, tu é um pecador, tu é um miserável, tu é isso. E ele tinha convicção da sinceridade, da retidão. Ele tinha consciência de que o que ele estava vivendo não foi fruto de algo que ele cometeu grave para com Deus. Então, a
A fidelidade só pode ser mantida se a consciência estiver limpa. A pessoa que não tem consciência limpa, ela está em lugares escorregadios, não sai do lugar, não anda, e quanto mais tenta andar, quando você está num lodo, o que acontece? Mais afunda. Então, nesta noite, há um chamado do Espírito de Deus. Aleluia. Pega a sua fé e guarda ela numa consciência pura, limpa, e espera pelo teu Deus. Espera pelo teu Deus, que Ele já está vindo te socorrer. Ele já está vindo ao seu encontro. Ele não te deixará caído no chão. Ele não te deixará em pedaços. Esse aqui também, esse aqui é um dos mais fortes. Esse aqui eu já chorei muito com esse cidadão aqui. Terceiro exemplo de fidelidade, dos fiéis que Deus procura. Eu estou falando do Urias, soldado fiel. Urias, ele foi fiel ao seu líder Joabe, foi fiel aos seus irmãos, foi fiel ao seu povo e foi fiel a Deus até a morte. Quem que é esse Urias? Oh, irmão, o Davi cometeu uma infidelidade, olhou para a esposa de Urias, a Betseba, estava tomando banho, ele não foi para a guerra, não estava cultuando, não estava vigiando, e aí ficou vulnerável, caiu na tentação, pegou e falou, vem cá Betseba, e mandou chamar, palavra do rei, quem que vai dizer não? E aí chamou, e ele foi, adulterou com ela, aí daqui a pouco ouvi a notícia, só tem um presentinho na minha barriga aqui, viu? Não desceu esse mês não, eita... Não desceu, eu sei que essa palavra tem endereço. Esse mês não desceu, estou preocupada, viu, Davi? E a notícia foi essa: estou pejada, estou grávida. Davi, o que Davi fez? Davi, com malandragem, coração pervertido, pegou e falou: manda chamar Urias, manda chamar o homem. Quando veio Urias, ele pegou, olha só a infidelidade. Ele era um dos melhores soldados, ele era um dos valentes de Davi. Eu estou tudo arrepiado aqui. E ele pegou e falou: ei, Urias, vem aqui. Tu não vem daqui, como está a guerra? Ele falou: está tudo ok, está uma maravilha, Deus está dando vitória. Vai lá para a tua casa, se lava e vai deitar com a tua esposa. Olha a mentalidade do homem que está caído. Ele queria empurrar o filho que não era. Ele queria empurrar o filho, fruto do adultério dele, e queria falar, não, esse filho aí é dele mesmo. Só que um homem fiel não é enganado. Deus não vai... Deus não deixará o seu fiel enganado. Aí Davi, vamos lá, aí Davi pegou e foi, cadê Urias? Urias estava na porta. Aí o rei falou: rapaz, você não veio de uma guerra agora? Por que você não foi para sua casa, deitar e se relacionar com a tua esposa? Aí olha o que ele disse, isso aqui já me fez chorar demais. Olha, o meu líder Joabe está na guerra. A arca de Deus e o povo está em tendas. Como que eu posso ir para minha casa deitar? Como que eu posso para minha casa descansar enquanto os meus irmãos estão na guerra? Tem gente que desaparece dos cultos e não tem nem dor na consciência de deixar os seus irmãos evangelizando sozinho, orando sozinho, pelejando sozinho. Não tem nem, ele nem sofre. Estou nem aí. É o que contexto. Agora veja só que coisa tremenda. Aí Davi viu que o homem era fiel e ficou lá na porta. Sabe o que Davi tentou, irmão? Tentou embriagar ele, deu vinho, tentou dar... Olha só. Mandou vinho, e agora, isso aqui é de chocar, pastor Júlio. Ele embriagou-se, porque foi forçado a situação. Claro que nada justifica, mas ele foi forçado a se embriagar. De repente Davi falou, agora embriagado ele vai. Até na embriaguez o camarada foi fiel. Porque procuraram saber, cadê, onde foi Urias? Não, está lá junto com os soldados lá. Como o Davi viu que não tinha como enganar um fiel,
Ele pegou e manda a carta. Olha o que é fidelidade, isso é muito violento. O Davi escreve a carta que continha o quê? Joabe, coloca Urias na parte pior da guerra, onde só tem os valentes do inimigo, e dá as costas, e deixa ele sozinho lá para morrer. O Davi entrega essa carta na mão dele. Vê se ele abriu a carta. Vê se ele mexeu naquela carta. Ele andou quilômetros e quilômetros com aquela carta na mão. E estava lá. Ele era tão fiel que não se intrometia nas coisas do rei. Foi lá e entregou. Morreu. Mas morreu na fidelidade. E o que está escrito em Apocalipse 2:10, a parte B? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Deus está derramando fidelidade. Olha o fruto do Espírito bradando em nossos corações. Vamos lá. Quarto exemplo de fidelidade. Vou mais rápido agora. Moisés, a Bíblia diz em Números 12:7, ele era fiel em toda a casa de Deus. Ele era fiel como líder, era fiel como obreiro, era fiel intercessor, enfim, ele era fiel. Tem gente que às vezes é fiel no grupo, mas não é fiel às orações. Tem gente que é fiel nas orações, mas não é fiel nas contribuições. Moisés era diferente, ele era fiel em toda a causa da casa de Deus. Aleluia. Quem tem coragem de fazer essa oração comigo? É uma oração, diga a Deus, me ajuda, me capacita a ser fiel em toda a tua casa. Se você crê nisso, dê glória a Deus por esta palavra. Fácil é? Não é. Não é, porque é um padrão elevado, mas esse é o padrão que Deus exige de nós, e Ele nos ajuda, Ele nos dá graça para isso. É fiel em tudo. Onde tinha ali a igreja, ok, do Antigo Testamento, estava ali, era para guerrear, Moisés estava para guerrear, era para interceder, ele estava para interceder, era para ajudar, entendeu? É o grupo de criança, eu estou lá, não importa, estou lá, é evangelismo, estou envolvido. Se eu não posso fazer isso, eu faço aquilo. Se eu não posso fazer aquilo outro, eu faço aquilo outro. Isso é fidelidade, meu bem. Vamos lá. Quinto, esse aqui eu vou ler. Os administradores na casa de Deus eram fiéis. No tempo de Joás, o rei de Judá, a casa de Deus viveu um tempo escuro, onde as pessoas acabaram com o culto lá, uma má liderança perversa, infiel. Aí Joás foi e trouxe uma reforma. E aí começou a fazer umas reformas, não só espirituais, mas umas reformas, uns reparos na casa de Deus, porque a casa de Deus tinha sido destruída. Olha só o que a Bíblia diz a respeito desses homens. Escute isso, eu vou ler. 2 Reis 12:15, vamos lá. Olha o que diz o texto. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque, olha lá, procediam com o quê? Com fidelidade. Ô irmão, confiavam naquelas pessoas. Olha, eu posso, em o nome de Jesus, dizer isso sem demagogia e verdadeiramente com toda a propriedade. Olha, as pessoas que trabalham aqui na igreja, principalmente, estou dizendo aqui, dando um exemplo, nessa área financeira, olha, que nem, enfim, os tesoureiros não tenho nem o que falar. Entende? Embora haja uma contabilidade, toda uma documentação, assinaturas, olha, a palavra deles para mim é o suficiente, eu tenho paz. Os irmãos não têm o trabalho que a arrecadação da construção que nós estamos aqui agora. A irmã, todo mês ela quer me mandar o caderno. Eu falei, não precisa me mandar o caderno, eu sei que está tudo ok, mas está aqui, está as anotações, o que entrou, o que o Renatinho pagou, o que fez, está tudo aqui. Não quero, não precisa, mas está lá o caderno, para quem quiser olhar, detalhe por detalhe, centavo por centavo, está lá. E por que não peço? Porque o Espírito Santo traz paz ao meu coração. E quando não há paz no coração, você sabe que tem alguma coisa, mas quando é paz, meu irmão amado, fidelidade no procedimento, porque se a palavra do que, você vê, porque tem lugar por aí, que se você não fizer uma fiscalização, você toma um rombo lascado. Eu estou falando até no meio da igreja, pastor Júlio, até no meio da igreja,
E aí tem que fazer tudo um negócio, e fazer isso e aquilo, quase que ir no cartório fazer o... Mas no meio cristão, será que só a palavra não vale? No caso, tinha que valer. É claro que a gente tem que ter todas as medidas, mas para o cristão fiel, só a palavra tinha que valer. Amém? Vocês estão aqui ou já foram embora já, gente? Me deixa sozinho não, hein? Vamos lá. Sexto e último. O povo também demonstrava fidelidade. Todo o povo, de modo geral, nos dias de Ezequias, que também houve um grande avivamento, uma reforma. Segundo Crônicas 31, 10 ao 12. Olha só que coisa linda. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer, de que se fartar, ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobejou esta abastança. 12. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos. Então todo o povo era fiel no seu procedimento para com Deus, e esse chamado é um chamado de Deus para nós. Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja para sermos fiéis principalmente, primeiramente a Ele, sermos fiéis e íntegros na mensagem do Evangelho, não distorcer, pregar o Evangelho como ele é, ser fiéis à sua palavra, ter uma vida cristã fiel, porque está escrito em Mateus 25, 21, o que está escrito? Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus tem colocado os talentos nas nossas mãos, Deus tem colocado os dons na nossa mão, Deus tem nos dado as oportunidades, então seja fiel no que Deus te colocou. Cada um, Deus deu um nível de capacidade. Se Deus te deu a capacidade para manusear 2 talentos, então manuseie os 2. Se Deus te deu a capacidade, para manusear 5, então manuseie os 5. Só não faça como aquele recebeu só tinha uma só responsabilidade e não fez nada, foi infiel. Mas Deus está derramando fidelidade ao seu povo, a sua igreja. Tem pessoa, porque 2 e 5 talentos, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um talento. Por exemplo, hoje em dia tem pessoa que não tem o talento de ser casado. Isso é um talento, isso aí tem que apresentar ao Senhor. Tem pessoa que não tem o talento de ter filhos. Isso é um talento que Deus dá, isso é uma responsabilidade tremenda, hein? E assim vai, meu amado, cada um Deus deu um talento, mas não importa, a questão que Deus quer de nós, não importa quantos talentos você tem, mas importante é a fidelidade do que você faz com o que você recebeu. Deus não quer saber da responsabilidade. Tem pessoa que tem mais capacidade, tem uma capacidade maior, porque Ele mesmo deu, mas o que Deus quer saber de nós é o quê? A fidelidade. Deus procura os fiéis. Deus não procura os talentosos, Deus procura os fiéis. Vamos lá, concluindo esse estudo, vamos chegar ao final. Verso 7, olha o que diz agora do Salmo: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme. Veja, a pessoa que é infiel nunca será constante, nunca permanecerá, sempre alguma coisa ele não consegue caminhar. É infidelidade do coração esse negócio. Então escute, por vezes as lutas que enfrentamos não são fruto da infidelidade, pelo contrário, a nossa fé é provada pela nossa fidelidade. Eu vou repetir isso aqui, gente. Por vezes as lutas que enfrentamos não são fruto da infidelidade, pelo contrário, a nossa fé é provada pela nossa fidelidade. E quem diz isso é o escritor aos Crônicas, segundo Crônicas 32, 1, veja. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, que coisas e fidelidade? Que Ezequias reparou o templo, o Acaz deixou a destruição, fechou as portas do templo, ele arrancou os deuses, consertou o altar, ele mudou as medidas, e vê Ezequias, organizou tudo de novo. Naquela época já não tinha mais os ministros do altar, os levitas, os sacerdotes, estava em crise, não tinha mais quem louvava, não quem ministrava, e aí aconteceu um avivamento. Ele foi tirando a sujeira, ele foi tirando as impurezas, ele foi arrancando o pecado. Aí depois dessas coisas que eu falei agora, aí o que acontece? Dessa fidelidade ao Senhor é que se levantou Senaqueribe. Veja, o Senaqueribe não está se levantando porque ele pecou. O Senaqueribe não está se levantando porque ele foi infiel. Pelo contrário, o Senaqueribe se levantou porque ele estava sendo fiel a Deus, por causa do procedimento fiel na presença do Senhor. Agora escute,
Olha o que você leu comigo no Salmo, volta e deixa aí o versículo 7. O que usa de engano é esse que não ficará na minha casa. O que profere mentiras é esse que não vai estar firme. Então, entrou engano, mentira no teu coração, na tua boca, na tua vida, é o que o texto está dizendo. É esse que não vai ficar firme dentro da minha casa. Então, perceba só, você vê em algum momento, se o texto está dizendo que prova tira alguém da casa de Deus? O que tira o crente da casa de Deus, o que é? Engano, mentira, é isso que tira. Agora perceba só, a casa de Deus não é covil de ladrões, como Jesus falou, esconderijo, de bandido. Ou seja, lugar de pessoas de mau caráter que se utilizam de uma pseudo-espiritualidade para esconder sua infidelidade e tirar vantagens do sagrado. Tem pessoa que não quer compromisso com Deus, coisa nenhuma, que não quer fidelidade, não é fiel à sua mulher, não é fiel ao seu marido, não é fiel aos seus filhos, não é fiel aos seus pais, e muitas vezes está aqui só dando uma maquiada, continua insistindo naquela mesma porcaria de pecado, continua vivendo aquele mesmo pecadinho de estimação, vive voltando, regredindo, é como o porco que depois que toma um banho, ele volta para o seu vômito, só usa a casa de Deus, só usa os cultos, só usa as oportunidades para disfarçar. A casa de Deus virou um esconderijo para esse bandido espiritual, para esse corrupto espiritual. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Mas a casa de Deus é um lugar de refúgio, é um lugar de consolo, é um lugar de direção, é um lugar de renovo, é um lugar de fortalecimento, é um lugar onde as respostas de Deus desce, onde a graça de Deus se manifeste e etc. Efésios capítulo 1, versículo de número 1, olha lá, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A casa de Deus não é esconderijo de bandido espiritual, de infiel espiritual. A casa de Deus é o refúgio dos crentes, dos fiéis em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, são os fiéis, os chamados fiéis em Cristo, e nós vamos para a casa de Deus, muitas vezes moído, que nem Davi falou, eu sou como um vaso quebrado. Você já viu tentar remendar o vaso quebrado? Ele falou, é assim que eu me sinto. Mas ele falou, eu sou como um vaso quebrado. Está quebrado, mas não deixou de ser o vaso. Está na luta, mas não deixou de ser crente. Está passando dias amargos, mas não deixou a sua fé e a sua fidelidade de coração. Ele chega e diz, por minhas forças, não dá mais. Mas se tu me deres graça, se tu me ajudares, se tu me sustentares, aleluia. Ele diz, de ti eu não abro mão, de ti eu não abro mão. Escute, oh meu Deus, há uma diferença muito grande em alguém que peca, mas peca por falta de vigilância, como alguém que tem um coração infiel. É só você ver Saul e Davi. Saul pecou, não estava nem aí com a presença de Deus. Davi pecou, o pecado foi confrontado, o que ele fez? Ele confessa, tem misericórdia, não me tires, dá um coração puro, renova o espírito reto, não me tire da tua presença, não me retires da presença do teu espírito, não retires o teu espírito de mim, dá-me a alegria da salvação. O que ele está dizendo? Nesse ponto eu errei, porque a nossa fidelidade aqui na terra, enquanto nesse corpo, ela não é perfeita como a de Deus, então está sujeito a errar. Mas veja a diferença de alguém que é fiel a Deus e alguém que errou na fidelidade, totalmente diferente, ok? A pessoa que é infiel está lá, é deliberado, ela gosta desse movimento, ela gosta desse erro, ela gosta desse pecado, mas o crente fiel não, quando ele peca, ele fala, ô Senhor, me ajuda, meu Deus. E ele se entristece, fala, me perdoa, Senhor. E ele vai para os braços do Senhor. Você acha que Deus vai recusar uma pessoa assim? Jesus falou, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh Espírito de Deus. Verso 8. Destruirei todos os ímpios da terra. Sabe o que esse texto quer dizer? No reino milenar,
de Cristo, que vai acontecer aqui na terra, tá? E depois, na eternidade, somente terão espaço para os anjos e homens fiéis diante do único Deus fiel e verdadeiro. Não tem espaço nem no reino milenar, nem no estado eterno, não tem espaço para a infidelidade. Ok? A Bíblia diz que existem os anjos fiéis. Quais são os fiéis? Que permaneceram com Deus. Os eleitos, os escolhidos. Ok? E quem é que vai participar do reino milenar de Cristo? A igreja que vai vir com ele, segundo a nossa fé, a nossa linha de pensamento. E quem mais? Os que ficaram vivos na grande tribulação, que não aceitaram a marca do anticristo, que não se renderam ao falso profeta, mas que permaneceram fiéis ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Esses reinarão 1000 anos, e depois passarão os 1000 anos, e aí, enfim, cortando, aí haverá novos céus e nova terra. Deus vai destruir homens perversos, infiéis, e Deus vai destruir os demônios. E essa destruição qualquer, não é aniquilação como alguns aí pregam dizendo, acabou, Deus vai matar e acabou, nada mais. Não, essa destruição é o inferno. Deus vai pegar demônio por demônio, vai jogar no inferno. O inferno ainda que não foi inaugurado, né? Você sabe que as pessoas que morrem sem fé, elas estão no Hades, no lugar de tormento. Mas todos um dia, Deus vai inaugurar o inferno com quem? Com o anticristo e com o falso profeta. Depois quem cai lá é o diabo. E aí depois todos os demônios que se rebelaram, foram infiéis a Deus. Meu Deus. E a morte também, por último. Esse é o último inimigo. E vão ser jogados lá. E os homens todos infiéis, um por um. O anjo vai pegar. Agora imagina, eu e você. Os da fidelidade. Amém? Amém, irmão? Vamos estar diante do Deus fiel. Oh, glória. Esse fruto é poderoso, não? Aleluia, glória a Deus. Eu encerro esse estudo lendo um provérbio que diz, 28:20, o homem fiel abundará em bênçãos. Eu vou repetir. O homem fiel abundará. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu encerro aqui, agora encerrei de fato, com uma... Eu li, quando estava preparando esse estudo, acabei nem anotando aqui, mas o Espírito me orientou a falar. Um engenheiro contratou um construtor, e eles trabalharam junto muitos anos, levantaram inúmeras casas, muitas casas, e chegou um dia que esse engenheiro, ele ganhou nome, ganhou fama, e estava nas alturas, e ele falou, pô, esse construtor trabalhou comigo tantos anos, na fidelidade, e qual que era o padrão dele? Só comprava material de primeira classe, a mão de obra dele era qualificada e fina, nos materiais. E aí teve um dia que aquele engenheiro pegou e falou, dessa vez eu vou deixar você coordenar tudo, eu vou deixar você que vai atrás do material, você que vai fazer tudo, aí você compra, está aqui o dinheiro. E ele deu o dinheiro para quê? Para comprar um material fino, um material caro, um material, o melhor, da melhor qualidade. E aí esse construtor, aí o que ele fez? Quando ele viu aquele montante na mão dele, ele pegou e disse assim, pera lá. E aí ele começou a comprar os materiais de inferior qualidade. E ele vai comprando os materiais, e de repente compra, e ele está construindo, e aí quando chegou o final da obra, o engenheiro chegou, por fora estava linda, por fora estava bela, maravilhosa, estava chique demais, mas por dentro era fraca, os materiais inferiores, não era uma casa de qualidade. Sabe o que o engenheiro falou? Essa casa é tua.
essa casa, por você ter sido fiel comigo todos esses anos, essa casa é para você. Aí ele pensa com ele: se eu tivesse sido fiel, eu teria construído uma obra de qualidade. Aleluia, aleluia. Qual é o material que nós estamos usando para construir a nossa casa espiritual? Esse estudo eu vou encerrar com essa pergunta, ok?